Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 13 de setembro de 2025, com seu programa semanal de saúde, cheinho de dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada sobre o livro de Apocalipse, dirigida pelo pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lili Bold continuará nos trazendo informações valiosas com relação à saúde e os alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM! Quão bom é estar ao teu lado mais uma vez aí no seu Dion, o rádio que nos acompanha aí a vida toda, essas ondas curtas aonde recebemos aí uma mensagem importantíssima. E este momento, esta mensagem que você vai receber é uma mensagem diretamente de Deus, e ela está na Bíblia. Está em Apocalipse, verso 18. Você precisa ler a Bíblia, precisa não ler apenas um capítulo ou outro, mas toda ela, estudá-la, para que você possa entender todas as suas formas, as suas fontes, todas as suas nuances, para que você entenda de uma forma expressiva o que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Apocalipse 18 é muito interessante. Semana passada, no capítulo 17, lembramos da força do chifre pequeno, aquele poder que é um poder maligno, que infelizmente nos últimos dias tem atuado cada vez com mais força, e ainda vai ter forças ainda de perseguir o povo de Deus. E hoje, no capítulo 18, a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Olha só que título inesperado. Lamentações sobre a terra. Quem será que vai se lamentar sobre a terra? Eu fico muitas vezes pensando, porque eu não tenho mais muito prazer nesta vida. Esta vida é uma vida de dor, tristeza, onde eu encontro muitas coisas ruins, onde encontro muito sofrimento, fome, pobreza, doenças, desavenças, ignorância. A maldade do ser humano cada vez ela está maior, cada vez está mais acirrada contra as pessoas. Mas aqui diz assim, vamos ler então, leia comigo. Se você não puder ler agora, leia quando você chegar perto de uma Bíblia, não perca esse momento. Capítulo 18 de Apocalipse diz assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas praticante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram com delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Estando de longe, pelo amor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio ao seu juízo. Pois é, está aí. Babilônia, a tradução é confusão. E hoje nós vivemos na Babilônia. Este mundo é uma grande confusão. Esses dias eu estava tentando entender por que países entram em guerra e desta forma matam muitas pessoas. Não morrem apenas soldados, morrem pessoas civis, velhos, crianças. E eu fico pensando, qual é a motivação para isso acontecer? Eu não consegui encontrar uma resposta porque na minha cabeça não cabe fazer uma guerra por causa de interesses financeiros. E as guerras todas acontecem por interesses financeiros. Talvez não o dinheiro em si, mas a posse de terras, a posse de grandes jazidas de ouro, de petróleo e tantos outros produtos que vão gerar uma fortuna imensa. E o ser humano, infelizmente, é desta forma. Ele apenas procura enriquecer. Por que não temos mais florestas? Porque as florestas trazem riqueza. A madeira é muito cara, isso traz muita riqueza para quem retira. Embaixo das árvores temos aí jazidas de ouro, de prata, de bronze, de cobre, de tantos outros minerais aí caríssimos. E a terra é escavada, é retirada, e desta forma desorganizamos todo um ecossistema. Esta é a ganância do ser humano. Esta é a Babilônia em que vivemos. Sem falar nas prostituições e tantas outras subversidades, tantas coisas que são realmente algo que escandaliza a Deus, que na verdade deixa o ser humano cada vez menor, onde infelizmente perde-se o pudor, perde-se a vergonha, em nome da realização dos prazeres do ser humano. Esta é a Babilônia, onde as pessoas só se preocupam com seus prazeres e com suas alegrias, falsas alegrias. Não importa o custo que isso tenha, mas o ser humano hoje só está preocupado com os seus prazeres. Babilônia é isso. E vai ter um preço alto, e muitos terão que pagar com a sua própria vida, infelizmente. E tem um verso aqui que me chamou muita atenção. Depois de tudo que a Bíblia fala, o que vai acontecer com aqueles que foram ruins, maus e estragaram a vida de muitas pessoas, tem um chamado. E diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. E é por isso que eu venho dizendo já há muito tempo. Nós temos que estar do lado contrário para onde o mundo está indo. Nós temos que nadar sempre contra a maré. Onde tiver muitas pessoas se reunindo, muitas coisas ali, louvor e glória ao ser humano, aos prazeres dos seres humanos, nós temos que fugir dali. Porque, infelizmente, esses serão Babilônia. Aqueles que serão julgados e terão um preço alto, talvez nunca verão a vida eterna. Esse é o maior preço que alguém pode pagar: perder a vida eterna. Eu creio na vida eterna e creio que logo, logo estarei lá. E creio também que Jesus vem me buscar para
dar essa alegria, esse prazer, essa satisfação de viver uma vida correta em Deus, em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos guie a cada dia para fazermos o que é bom. Você sabe o que é bom, todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes decidimos fazer o errado apenas por prazer pelo prazer de realmente fazer aquilo. Não lutamos pelo aquilo que é bom. E um cristão deve lutar para fazer o bem. Lutar para deixar de comer coisas que são imundas. Lutar para amar ao próximo cada vez mais. Lutar para guardar o dia certo que Deus deixou na Bíblia. Deixou nos 10 mandamentos o dia correto de guarda. Precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Precisamos ser fiéis. E a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coroa separada para você. Mas você precisa desde já fazer parte de um povo separado. Um povo pequeno que faz aquilo que Deus pede, que ama a Deus sobre todas as coisas e que está buscando ser semelhante a Jesus Cristo. O exemplo de Jesus Cristo na terra foi feito para ser seguido por mim e por você. Por isso, siga os exemplos de Jesus e você terá a vida eterna. Muito obrigado pelo esse tempo que você passa aqui comigo. Tenho certeza que você já deve ter mudado a tua vida muito desde o início dos nossos programas. E continue assim. Isso não é para minha honra, nem para a glória, nem para esse programa, mas sim para o enriquecimento de Deus, de Jesus Cristo, aqueles que deram a vida e tudo que nós temos para que você soubesse que Ele vem te buscar e logo, logo estaremos na eternidade junto com Jesus Cristo. Um abraço, uma boa semana e até o final de sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para encerrar nossas curiosidades sobre o tomate. Nós estivemos vendo toda a composição do tomate e hoje vamos a ver para que o tomate é especialmente indicado. Afecções da próstata. Diversos estudos realizados na Universidade de Harvard comprobaram que os homens que habitualmente consomem tomate fresco, así como molho, suco de tomate, presentan un riesgo menor de sofrer de cáncer de próstata, porque o tomate é o alimento mais rico em licopeno, carotenoides, que protegem as células da próstata da oxidação e do crescimento anormal. O consumo habitual de tomate, en cualquier forma, mostra-se como un importante fator preventivo do câncer de próstata, um dos mais frequentes nos homens. O tomate também é depurativo. O tomate é um grande alcalinizador do sangue que neutraliza e facilita a eliminação dos resíduos metabólicos, que em sua maioria são de natureza ácida. Também é ótimo para a depressão imunológica, diminuição das defensas, por sua riqueza em vitaminas e minerais e, sobretudo, em carotenoides antioxidantes. O tomate é um estimulante natural da função imunológica, aumenta as defensas anti-infecciosas do organismo, que são as que finalmente eliminam os agentes infecciosos. Também o tomate é ótimo para a arteriosclerose por sua ação antioxidante. O tomate evita a oxidação do colesterol transportado pelas lipoproteínas de baixa densidade, que ocasionam o estreitamento e endurecimento das artérias. O tomate é muito útil como preventivo para todos os que têm transtorno de circulação arterial, inclusive angina de peito e enfarte de miocárdio. E também é ótimo para as afeições cancerosas.
Já se comentou que o consumo de tomate protege contra o câncer de próstata. Estudos realizados na Itália mostram como o consumo habitual de tomate previne igualmente o câncer de boca, de esófago, de colon e do reto. Os pesquisadores definem esse alimento típico da dieta mediterrânea como altamente protetor em todos os tipos de câncer do aparelho digestivo. Vamos a começar a utilizar muito mais o tomate, né? Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Evangelismo médico. Melbourne, Austrália, 16 de setembro de 1892. Estou grandemente interessada no assunto da obra missionário médica e no preparo de homens e mulheres para essa obra. Desejaria que houvesse uma centena de enfermeiras em preparo onde existe uma. Assim devia ser. Tanto os homens como as mulheres podem ser muito mais úteis como médico-missionários do que como missionários sem instrução médica. Estou cada vez mais impressionada com o fato de que se deve dar um testemunho muito mais decisivo quanto a este assunto, de que se devem fazer esforços mais diretos para interessar as próprias pessoas, expondo perante elas as vantagens que todo missionário terá ao saber tratar daqueles que se acham doentes do corpo, bem como cuidar das almas enfermas pelo pecado. Esse duplo serviço dará àqueles que cooperarem com Deus acesso aos lares e os habilitará a alcançar a todas as classes da sociedade. Um conhecimento inteligente da maneira de tratar as enfermidades de acordo com princípios de saúde conquistará a confiança de muitos que de outra forma não seriam alcançados pela verdade. Quando em aflição, muitos são humilhados no espírito e as palavras em favor da verdade, pronunciadas com ternura por alguém que está procurando aliviar os sofrimentos físicos, podem tocar o coração. A oração breve, repassada da mais terna simpatia, que apresente o sofredor, com fé, ao grande médico, inspirará neles uma confiança e paz e uma fé que conduzirão à saúde tanto da alma como do corpo. Tenho ficado surpresa ao ser interrogada por médicos se não acho que seria mais agradável a Deus que eles deixassem sua atividade médica e entrassem no ministério. Estou preparada para responder a uma pergunta dessa espécie. Se sois um cristão e um médico competente, estais qualificado para fazer o bem 10 vezes mais como missionário de Deus do que se saísses apenas como pregador da palavra. Eu aconselharia os moços e moças a darem atenção a este assunto. Encontram-se à nossa frente tempos perigosos. O mundo inteiro será envolvido em perplexidade e sofrimento. Enfermidades de todos os tipos sobrevirão à família humana, e ignorância semelhante à que ora prevalece, no que diz respeito às leis da saúde, resultaria em grande sofrimento e perda de muitas vidas que poderiam ser salvas. Enquanto Satanás se acha incessantemente a realizar o seu maior esforço para tirar vantagem da ignorância dos homens e lançar o fundamento da enfermidade por meio de tratamento inadequado do corpo, é bom que aqueles que alegam ser filhos e filhas de Deus se beneficiem enquanto podem das oportunidades que ora se apresentam para conhecer o corpo humano e como é possível conservá-lo com saúde. Devemos utilizar todas as faculdades mentais que Deus nos concedeu.
O Senhor não operará um milagre para conservar com saúde a qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter o conhecimento que está ao seu alcance, relacionado com esta maravilhosa habitação dada por Deus. Pelo estudo do organismo humano, devemos aprender a corrigir aquilo que estiver errado em nossos hábitos e que, se deixados sem corrigir, trariam como resultado certo a doença e o sofrimento, que tornarão a vida um fardo. A sinceridade de nossas orações pode ser provada apenas pelo vigor do nosso empenho para obedecer aos mandamentos de Deus. Virtude de caráter. Os hábitos e práticas maus estão trazendo sobre os homens enfermidades de todas as espécies. Que o entendimento seja convencido por meio da educação quanto à pecaminosidade de abusar das energias concedidas por Deus e degradá-las. Torne-se entendida a mente e a vontade se coloque ao lado do Senhor e haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Isto, porém, jamais pode ser efetuado pelo mero esforço humano. Juntamente com vigorosos esforços mediante a graça de Cristo para a renúncia de todas as más práticas e associações e para a observância de temperança em todas as coisas, deve haver uma permanente convicção de que o arrependimento pelo passado, bem como o perdão, devem ser buscados de Deus mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Essas coisas devem fazer parte da experiência diária. Deve haver estrita vigilância e persistentes rogos para que Cristo traga em cativeiro para si mesmo a todo pensamento. Seu poder restaurador deve ser comunicado à alma, para que, como seres responsáveis, possamos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Despertarão suas energias adormecidas aqueles que dizem crer na solene e sagrada verdade para este tempo e se colocarão na posição em que possam atrair para sua alma todo o raio de luz que brilha em seu caminho? Deus pede a todos os que pretendem crer na verdade avançada que exerça ao máximo toda a faculdade para a aquisição de conhecimento. Se queremos elevar o padrão moral em qualquer país onde possamos ser chamados a ir, devemos começar corrigindo os seus hábitos físicos. A virtude do caráter depende da ação correta das faculdades da mente e do corpo. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Unir-se aos pássaros em cânticos de louvor. As crianças devem, especialmente, estar em contato íntimo com a natureza. Em vez de se porem sobre elas as algemas da moda, achem-se elas livres como os cordeiros, para que brinquem à suave e amena luz solar. Mostrem-se-lhes os arbustos e flores, a relva rasteira e as altaneiras árvores, e familiarizem-se com suas lindas, variadas e delicadas formas. Ensinai-as a ver a sabedoria e o amor de Deus em suas obras criadas, e expandindo-se-lhes o coração com alegria e grato amor, unam-se elas aos pássaros em seus cânticos de louvor. Educai as crianças e jovens a considerarem as obras do artista por excelência e imitar as graças atrativas da natureza na edificação de seu caráter. Quando o amor de Deus conquistar seu coração, introduzam elas em sua vida a beleza da santidade. Assim farão uso de suas capacidades, a fim de abençoarem os outros a honrarem a Deus. Da natureza apontar ao Deus da natureza.
Os filhos precisam receber lições que neles incentive a coragem para resistir ao mal. Da natureza, apontai-lhes o Deus da natureza, e assim se tornarão familiarizados com o Criador. Como poderei ensinar melhor aos meus filhos a servir e glorificar a Deus? Deve ser essa a pergunta que ocupe o espírito dos pais. Se todo o céu está interessado no bem-estar da raça humana, não deveríamos ser diligentes em fazer tudo o que estiver em nossas forças para o bem-estar de nossos filhos? O estudo da natureza fortalece a mente. A glória de Deus se revela nas obras de suas mãos. Eis aqui mistérios cujo exame fortalecerá a mente. As mentes que têm sido usadas e abusadas pela leitura de ficção poderão ter na natureza um livro aberto e ler a verdade nas obras de Deus que as rodeiam. Todos poderão achar temas para estudo na simples folha da árvore da floresta. A haste da grama que cobre a terra com seu verde tapete de veludo, as plantas e flores, as majestosas árvores da floresta, as montanhas altaneiras, as rochas de granito, o oceano revolto, as preciosas gemas de luz que enfeitam os céus para embelezar a noite, as inesgotáveis riquezas da luz solar, as solenes glórias da lua, o frio hibernal, o calor do verão, as estações que mudam e se repetem em perfeita ordem e harmonia, controladas pelo poder infinito, eis assuntos que exigem profunda meditação para desenvolver a imaginação. Se o frívolo e amante dos prazeres permitir que a mente se demore sobre o que é real e verdadeiro, o coração não poderá deixar de se encher de reverência e adorará o Deus da natureza. A contemplação e o estudo do caráter de Deus, conforme é revelado nas obras por Ele criadas, abrirá um campo de meditação que afastará a mente dos divertimentos vulgares, degradantes e debilitantes. O conhecimento das obras e caminhos de Deus só poderemos começar a obter neste mundo. O estudo será continuado por toda a eternidade. Deus tem provido para o homem assuntos para meditação que porão em atividade cada faculdade da mente. Podemos ler o caráter do Criador nos céus em cima e na terra embaixo, enchendo o coração de gratidão e ações de graças. Cada nervo e sentido atenderá à expressão do amor de Deus em suas maravilhosas obras. A natureza e a Bíblia eram os manuais de Jesus. Sua educação, de Jesus, foi recebida das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida, os livros divinos, cheios de instruções para todos quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração sensível. Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Aquele que fizera todas as coisas, estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra, no mar e no céu. Desviado dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como as dos homens. Desde a mais tenra idade possuía um único desígnio: vivia para beneficiar os outros. Para isso encontrava recursos na natureza. Novas ideias de meios e modos brotavam-lhe da mente ao estudar a vida das plantas e dos animais. Assim se revelava a Jesus o significado da palavra e das obras de Deus, ao buscar compreender a razão das coisas. Os seres celestiais serviam-lhe de assistentes e cultivava santos pensamentos e comunhão. Desde os primeiros clarões da inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual e no conhecimento da verdade. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial através de Sua Palavra, anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado.
mais tarde usado por ele em seus ensinos. O grande ensinador levou seus ouvintes em contato com a natureza, para que pudessem ouvir a voz que fala em todas as coisas criadas, e abrandando-se-lhes o coração e tornando-se-lhes impressionável a mente, auxiliava-os a interpretar o ensino espiritual das cenas sobre as quais repousavam seus olhos. As parábolas, por meio das quais gostava de ensinar lições de verdade, mostram quão aberto era o seu espírito às influências da natureza e como ele se deleitava em tirar ensinos espirituais do ambiente da vida diária. Os pássaros no ar, os lírios do campo, o semeador e a semente, o pastor e as ovelhas, eis com que Cristo ilustrou verdades imortais. Ele tirou também ilustrações dos acontecimentos da vida e fatos da experiência particular aos ouvintes. O fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede de pescar, a moeda perdida, o filho pródigo, a casa sobre a rocha e sobre a areia. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo o espírito, para apelar a todo o coração. Assim, a lida diária, em vez de ser mera rotina de labutas, despojada de pensamentos elevados, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças de coisas espirituais e invisíveis. Dessa maneira devemos ensinar, que aprendam as crianças a ver na natureza uma expressão do amor e da sabedoria de Deus, que o pensamento a respeito dele se entrelace com pássaros, flores e árvores, que todas as coisas visíveis que se tornem para elas os intérpretes do invisível e todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Aprendendo assim a estudar as lições que há em todas as coisas criadas e em todas as experiências da vida, mostrai-lhes que as mesmas leis que dirigem as coisas na natureza e os fatos da vida são as que nos governam, que foram dadas para o nosso bem e que unicamente na obediência às mesmas podemos encontrar a verdadeira felicidade e êxito. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.